Mas, por exemplo, quando a gente fala dos sintomas de Alzheimer, o primeiro é memória e o Primeiro segundo... memória e depois você começa a ter alterações comportamentais. Isso. Mas, por exemplo, muitas vezes as alterações comportamentais, elas também estão relacionadas com o seu próprio ambiente, que a gente sabe que Tem não também. é o ambiente mais adequado. Agora, Tem também. quem está naquele ambiente, ele muitas vezes está se comportando daquela maneira porque não sabe Não sabe. que a né? pessoa tem Alzheimer. E Não- como que ele consegue identificar? É principalmente no começo pela memória ou não? No começo é a memória. Tá. Aí você tem que levar para um profissional qualificado para ele dar o diagnóstico. Por Mas, quê? por Porque exemplo, vou dar um exemplo. Minha mãe não reparei nisso. Mas minha mãe, vamos supor que eu chego na casa dela. Como que eu consigo perceber que pode estar acontecendo algum problema? Ó. Falei um negócio para ela ontem e ela não lembra hoje, é isso? Então, excelente pergunta, João. Vamos lá. Quando que eu me preocupo com uma queixa de memória? Eu vou traduzir a sua pergunta. Porque a gente também esquece coisas no dia a dia, né? Esquece, exatamente. Né? Quando que eu penso numa doença afetando a memória? Essa é a pergunta do John. sabe? Exatamente. Por quê? Porque esquecer todo mundo esquece. Sim. Né? Legal. Primeiro, você teve uma mudança num curto período em relação ao que era? Ih, não, eu sempre esquece. Fala isso aí, já até desisti, porque eu falei, mas eu sei que eu tenho que falar 1000 vezes e é assim desde que ele é pequeno. Opa, peraí. Não é doença. Perfeito. É a pessoa. Sim. Então teve uma mudança em relação ao que era? Primeira coisa. Entendi. Não, teve uma mudança. Opa, vamos lá. Essa é a primeira coisa que você tem que ficar atento. Aquela alteração de memória recente, ou sempre foi assim. Entendi. E também, só para dizer, não é porque sempre foi assim que não dá para melhorar, dá para trabalhar aí, né? Não, ele sempre foi distraído. Dá para melhorar isso daí, dá para trabalhar a atenção e tal, tem que ver o que está acontecendo. Mas que não significa que seja Alzheimer, né? Não significa que seja Alzheimer. Perfeito. Então, primeira coisa, uma piora em relação ao que era. Tá. Segunda coisa, está impactando na vida dela? Né? Então, por exemplo, ela se perdeu num caminho que ela sempre fazia. Tá. Ela está errando conta que ela sempre fazia. Ela está errando a receita do bolo que ela sempre fez. Ela está esquecendo a panela queimando no fogo. A torneira aberta. Que esse é um ponto importante, né? Ou seja, se ela sempre esqueceu a panela no fogo é uma coisa, mas se ela nunca esqueceu e começa a esquecer, aí é um motivo de preocupação, né? Exatamente. Tá. Então, primeira coisa, uma mudança em relação ao que era e estar tendo impacto na vida dela. Perfeito. Se alguém que sempre esqueceu a panela no fogo, você já proibiu ela de cozinhar faz muitos anos, não é Sim. isso? Espero, né? Sim. Porque vai incendiar alguma coisa. Então, eu sim. espero que você já tenha tomado uma atitude antes, né? Não, agora tá com Alzheimer. Não, peraí. Então, essa é a primeira coisa. Sim. Tá? E aí, vamos lá. O que eu recebo muito no consultório que a pessoa tá morrendo de medo de ser Alzheimer. A maior parte das vezes ela chega lá com uma queixa de memória, achando que é Alzheimer. Eu falo, olha, isso aqui não é Alzheimer, chefe. O que é então? Fala, sua memória tá perfeita. Como assim tá perfeita? Tô esquecendo tudo. Não tá, não. Tô sim, doutor, eu esqueci aqui. Seu problema não é na memória, seu problema é na atenção. E se você está desatento, depois a gente pode entrar no mérito de causas disso. Descobri. Mas assim, se você está desatento, se você não tem foco, você não memoriza nada. Então, eventualmente, foi esse exemplo da sua mãe. Sim. Você falou com ela, ela estava com a cabeça em outro lugar. Ela nem lembrou que você falou com ela. Perfeito. Eu não estava lá, pelo amor de Deus, tem que ver. Sim, Mas assim, o mais provável é que seja isso. Entendi. E hoje, a gente tem distrator o tempo inteiro. Sim, com certeza, né? Até gente- porque muita da geração nova tá acostumada com celular, com um monte de Lógico. coisa, né? E a terceira idade tá começando a fazer esse Mas trabalho, você né? tá aqui, mas você tá distraído com tudo tá te tirando foco. Sim, Se você não tem esse trabalho, essa atenção direcionada, você não tem nada. perfeito. E a gente falou desses sintomas, são iniciais, principalmente da memória. Isso é importante, às vezes, para um familiar que tem que ficar mais atento com isso. Agora, depois que esses sintomas começam a evoluir muito, às vezes a pessoa não tem um familiar próximo. E aí ela pode ver sintomas diferentes ou não? Ou sempre vai ser exclusivamente na memória?
Frequentemente o familiar próximo demora para ver. Entendi, olha só. Ele só vai ver quando a coisa estiver feia. Porque às vezes o idoso está num ambiente que ele tem outras defesas. Entendi. Então, em vez de ele chegar no banheiro por esse caminho, tem o outro, ele não lembra desse, mas lembra do outro. E um exemplo esdrúxulo Resolve. aqui, mas Sim. só para dizer. O idoso ele tem uma certa inteligência, em vez de falar bonito, ele fala belo, ele usa um outro caminho para chegar lá. Perfeito. E aí quem está do lado não percebe. Então, se você notou alguma coisa, não deixe de levar num profissional qualificado. Legal. Que é a pessoa certa para identificar se realmente tem alguma coisa, né?